Na Bíblia, tem pessoas na Bíblia, existem homens e mulheres na Bíblia, que eles são a palavra de Deus viva. Se a gente pegar Abraão, por exemplo, não foi tanto pelo que ele falou, que Abraão falou pouquinho, mas foi pelo símbolo que ele era, pelo exemplo de vida que ele era. Né? Abraão, para nós, é o símbolo da fé, né? Pelo testemunho que ele deu na vida dele. Assim como foi Elias, também era uma palavra viva de Deus. Assim, sobretudo, como foi Maria, palavra de Deus em carne e osso. Assim, João Batista. Não foi dele que nós falamos domingo? João Batista também, né? Foi um profeta que também testemunhou e morreu pelo testemunho dele a Deus. Né? A palavra de João Batista queimava. Né? E a palavra dele que hoje ele vem gritar. Hoje ele grita para nós que os nossos caminhos estão tortos. Que nós temos que mudar algumas coisas, porque da forma como estamos conduzindo, Deus não consegue se manifestar. É isso que ele diz. Quando ele diz assim, ele pega o que está lá em Isaías 40 e ele fala: preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada, as vias sinuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão nivelados. Então isso aqui, ele está gritando para mim, para vocês, para cada um de nós. Do jeito que ele gritou lá, ele está falando da mesma forma. Quando ele fala, preparai, ele diz, para cada um. Esse é um movimento meu, um movimento seu, um movimento de cada um. Somos nós que vamos começar a preparar o caminho para aquele que vai chegar. Nós não estamos reunindo, preparando para o Natal, para celebrar a chegada do nosso Deus. Por onde a gente começa essa preparação? Pelo meu coração. Então, quando ele grita aqui, ele fala, o caminho de vocês está muito torto. É preciso que vocês tomem uma atitude. É preciso mudar algumas coisas. Então, é lindo aqui, porque ele fala de 3 atitudes nossas. Quando ele fala que todo vale, todo precipício, todo vale, tem que estar cheio. Então, essa é a primeira função, encher. A segunda é nivelar. E a terceira é tirar o caminho torto. Então, são 3 atitudes nossas que nós vamos ver, que ele fala aqui. Desde Isaías está falando, não é? O que ele quer dizer quando ele fala que todo vale, tem que ficar cheio? O que ele quer dizer com isso? Que nós temos que ter e buscar e encher o nosso vazio interior. O que em você tem um buraco? Aonde que você está? O que está faltando dentro de você? Então, quando você avalia dentro de você, que você está abatido, que você está desanimado, que você está, muitas vezes, em omissão, né? São os nossos pecados da falta, né? São as nossas omissões. É quando eu estou vazio de mim. Então, nós precisamos de nos encher para a chegada dele. Por que não estamos pecando contra a falta de energia? Estamos longe da energia de Deus. Não estamos buscando nele a coragem para caminhar. Então, aquele povo desanimado, abatido, deprimido, porque não se enche. Uma pessoa que está vazia dessa vai receber o quê? Vai ter força para buscar o quê? Você não está dando conta nem de parar em pé? Vão, fulano, ali, não, estou desanimado. Se for para uma comprinha, está sempre animado. Mas para qualquer outra coisa, ou para alguma coisa de Deus, para mobilizar, para ajudar alguém, está sempre abatido. Quando ele diz que toda montanha, tudo tem que ser transformado num vale, tem que estar nivelado. Então, aqui ele quer falar de todos os nossos excessos, né? Excesso de soberba, excesso de orgulho, excesso de raiva, excesso de opressão, os excessos. Todo excesso que eu fico achando que eu sou melhor que o meu irmão. Compreendem por que isso é um caminho pessoal? Estão compreendendo que essa palavra de João Batista, que ele pega a palavra de Isaías, é dita para cada um de nós? Que nós temos que ter coragem de olhar a nossa vida e falar, opa, estou excedendo aqui? Ele fala, não pode ficar nenhuma proeminência, tem que retificar tudo. Quer dizer, eu tenho que olhar a minha vida e falar, eu estou no excesso disso. Como é que Deus vai entrar? Ele vai ficar de fora mesmo, não tem espaço. Eu preciso me esvaziar de mim.
Eu preciso limpar aquilo que não está bom, é isso que ele está dizendo. É preciso que a gente tenha coragem. Porque aqui nós estamos indo contra as virtudes cardeais, que é a virtude da temperança. Quando a gente está muito bravo, né? O excesso de tudo isso, né? Nós ficamos com o coração tão cheio. Então ele fala, cuidado com essas coisas. Aí ele fala, endireitai o que está torto na sua vida. Vamos retificar os caminhos. E como é preciso a gente dizer para o Senhor, ensinai-me o vosso caminho, Senhor, para que eu ande na vossa verdade. Dirija meu coração, para que eu tema o vosso santo nome. Tem hora que é preciso a gente parar e avaliar como é que nós estamos caminhando. Tem uma frase de Fernando Pessoa, que eu trouxe para vocês poderem ver como é que isso traduz a riqueza desse período que a gente está vivendo, do advento, que ele diz assim, Fernando Pessoa fala uma frase, que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. Se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, o advento é a época de destravar a nossa vida. Porque nunca eu acho que a humanidade recebeu tantas oportunidades de caminhos falsos, de caminhos que não nos levam a lugar nenhum. Então, a humanidade nunca recebeu tanta opção. E, na verdade, só existe um caminho. Só existe o verdadeiro caminho, que é Deus. Então, na verdade, é preciso que a gente comece a pensar por que caminhos eu estou indo. Será que eu consigo rever a minha vida no sentido de avaliar as minhas opções, se eu estou querendo cumprir esse caminho de qualquer forma, ou se eu consigo fazer que o caminho certo, a gente sabe qual é. O caminho certo é aquele que a vontade de Deus está. Será que eu consigo me colocar com as minhas opções diante de Deus e falar, Senhor, isso está de acordo com o que o Senhor sonhou para mim? Porque a gente sabe que o caminho de Deus é reto. Então é isso que nós somos convidados, porque nós sabemos que nós somos peregrinos e que nós estamos a caminho, e que caminhamos juntos, não caminhamos sozinhos, por isso temos que ser solidários uns com os outros, e nós temos que ser um caminho que acolhe, que ajuda o outro a caminhar, nós temos que ser um caminho de luz para os outros. Eu estava subindo agora a Avenida Brasil, que coisa linda que está um caminho de luz. Falei com Jesus, olha que caminho lindo, que a nossa vida possa ser um caminho de luz assim para os irmãos. Então temos que ter a consciência que estamos a caminho, que viemos de Deus, que vivemos nele, vivemos para ele, vamos voltar para ele. Enquanto essa consciência não desembocar em nós, enquanto a gente não acordar para isso, a gente fica, como diz o Fernando Pessoa, caminhando com a roupa que nos leva sempre ao mesmo lugar, que a gente já está até com a roupa viciada, que é a roupa que sabe que caminho que a gente vai e que nos leva sempre na repetição. Será que eu fico pensando, será que a gente tem coragem de assumir os caminhos novos que Deus quer nos mostrar? Porque às vezes a gente já é tão acomodado com o que tem, com o que estamos, que a gente não quer parar para nos avaliar. Porque tudo isso que Batista falou, tem uma palavra que resume tudo isso, que chama-se conversão. Ilusão a nossa acharmos que nenhum de nós precisa de conversão. Ilusão para vocês pensarem que eu não preciso de conversão. Se vocês me pedirem para me definir, eu direi para vocês que sou um pano de chão muito sujo, que Deus está tentando alvejar no sangue dele. É assim. A conversão nossa, ela é diária. Quando eu escuto isso, e quando eu lia isso para poder preparar para vocês, quando eu penso, o que na minha vida eu tenho que nivelar? Aonde está o excesso? Qual o caminho que está torto? Aonde estão as asperezas? Como é que Deus pode se manifestar numa vida que está soterrada, está cheia demais? Então nós temos que ter a coragem, a humildade de se olhar e falar, eu não sou dono da verdade de nada. Eu tenho que colocar a minha vida diante do Senhor e falar, Jesus, eu estou num excesso aqui, me ajuda. Porque, na verdade, São João Batista, no primeiro momento, ele anunciou e denunciou os erros. Tanto que Herodes cortou a cabeça dele, porque ele olhava para Herodes e falava, não te é permitido ficar com a mulher do seu irmão. Cortaram a cabeça dele. Mas ele anunciou.
ele denunciou. Mas, por outro lado, João Batista foi aquele que batizou Jesus. Foi aquele que sinalizou Jesus com a mão dele e falou: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Então, de um lado, João Batista mostra para nós: vocês precisam endireitar os caminhos de vocês. Vocês precisam ter um outro caminhar. Vocês estão precisando de ver na vida de vocês o que está errado, o que está torto. Será que quando vocês vão fazer um negócio, vocês estão usando de subterfúgio ou de coisas que não estão de acordo com o que Deus gostaria? Então tem hora que tem que acertar o caminho. Andar com Deus não é brinquedo, não. Nós temos que, não pode, como diz meu chefe lá do CTG, não pode parecer ser honesto, temos que ser. Não podemos parecer ser. Temos que ter a coragem de assumir isso, por causa dele, por causa do nome dele. Então, endireitar o que na minha vida está um caminho torto. Vamos colocar certo. Então, João Batista, quando viu isso, ele falou: isso que eu estou dizendo, eles não darão conta. Só tem um jeito da gente dar conta, é Deus. Quando ele dizia para Jesus, ele dizia para o povo: o batismo que eu dou para vocês é o batismo da água, mas vocês precisam do fogo. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo para nos queimar. Nós precisamos dele, para que ele nos queime profundamente, para que ele venha nos colocar no caminho. Porque é o Espírito Santo que vai revelando para nós aquilo que não está muito bom, não é? É ele. Então, de um lado, João Batista denuncia, e de outro lado, ele mostra qual é a solução. Onde que nós vamos buscar força? Aonde que nós podemos avaliar a nossa vida? É só com Deus. Não há outra pessoa que pode, ao mesmo tempo, revelar para nós aquilo que não está bom e, ao mesmo tempo, nos sustentar e nos mostrar um outro caminho. Quem nos sustenta é um só. Mas é preciso que a gente tenha coragem. Porque está descrito aqui em Lucas, no capítulo 3, que a gente tem que dar frutos dignos de arrependimento e de conversão. Nós temos que, pela nossa vida, mostrar quais são os frutos de que na minha vida eu já mudei. De que na minha vida eu tenho um outro olhar, eu tenho uma outra caminhada. Eu quero buscar por outras coisas na minha vida. Quais são os sinais de maior tolerância, de aceitação, de perdão, de mais humildade? Quais são os sinais que eu tenho mostrado de amor, de cuidado com o outro? Então é preciso que na minha vida, assim como tantas testemunhas que eu falei com vocês, quantos passaram na igreja da Bíblia que foram palavras vivas de Deus, que a gente também precisa ser palavra viva de Deus. Então o período do advento é um período forte nesse sentido, porque se eu entendo que eu sou peregrino, todos os peregrinos, todo mundo que anda no deserto, eles têm que ter uma bússola e têm que entender dos ventos. Se o meu coração é um coração de peregrino, que eu sei que eu estou aqui de passagem, eu tenho que entender os caminhos do Espírito e tenho que reconhecer os ventos da graça. Se eu não reconheço os caminhos do Espírito, como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou entender por onde ir? Se eu não reconheço o que é, o que pertence a Deus e o que pertence a esse mundo que nos engana, nos enrola e maqueia todas as coisas. Esse período é um período muito forte. É um período maravilhoso, porque é um período que nós podemos nos rever. Para que a gente tenha um poema de Machado de Assis que diz: mudou o Natal ou mudei eu? O Natal não mudou. O que muda somos nós. O que vai mudando somos nós na forma na maturidade de conseguir entender o que significou esse mistério da encarnação. E de como é que eu estou me posicionando diante disso. Como é que eu não posso ficar nisso à margem? Aquilo que ele falou aqui em Fernando Pessoa, para que eu não corra o risco de ficar sempre à margem de mim mesmo. Que eu não passe pela minha vida ao largo de mim, longe de mim, mas que eu descubra exatamente aquilo que sou, a profundidade daquilo que sou. Então é preciso que a gente tenha coragem. Que não é o outro que precisa apontar para mim o que é que não está bom. Sou eu que preciso me rever. Rever a minha caminhada. Como é que eu tenho caminhado até hoje? Como é que eu fiz esse ano que nós vamos encerrar daqui a pouco? Como é que eu estou traçando essas coisas com Deus? Será que eu tenho levado verdadeiramente isso aqui a sério? Será que eu tenho pensado em trabalhar a minha construção e falar: Senhor, isso aqui não está bom?
me dê a graça de conseguir ser transformado. Então, que a gente saiba buscar na pessoa certa a nossa transformação. Mas que a gente tenha a coragem hoje de avaliar dentro de mim dessas três coisas que João Batista nos falou. De nos preencher, de nos nivelar e de direitar o nosso caminho. Que a gente tenha a coragem de nos olhar, de parar de maquiar, de parar de fingir e de saber que estamos voltando mesmo para a casa do Pai. Mas com a alegria de viver juntos e que o nosso caminho não é feito só. Além de caminharmos uns com os outros, a gente caminha no único caminho verdadeiro, que é o Senhor. E caminhamos na presença dEle, que é o Emanuel. É Deus conosco. Não caminhamos sozinhos. Jesus sabe das nossas dificuldades. Ele sabe como é que nós precisamos de fazer o nosso caminho. O que está certo, o que está no projeto dEle para a nossa vida. Nós precisamos de pedir isso a Ele. Que nos faça ter olhos para ver. Me ajuda, Jesus, a me ver pelos seus olhos. Não o que pensam a meu respeito, mas o que o Senhor vê na minha vida. Como é que eu poderia fazer diferente essa história? O que está, o que sobra, o que falta e o que está torto. Vamos lembrar dessas três coisas, porque fica fácil da gente poder acertar. E eu queria encerrar pedindo a João Batista, fazendo uma oração. Para que João Batista nos ajude nessa caminhada, não é? Ele que teve a coragem de denunciar. E ele teve coragem de apontar o Senhor. Que Ele nos ajude. Que seja Ele hoje a interceder por nós. Porque nós sozinhos mesmo, não damos muito conta. Porque a gente é mais acomodado, achamos que a vida está boa, e achamos que nós colocamos a nossa segurança. Porque estamos na igreja? Porque nós somos filhos de Abraão. Mas eu já fui batizado. Eu vou à missa todo domingo. Já não preciso mudar nada. Está ótimo, tem gente que nem reza. Nossa Senhora diz assim, rezai, rezai cada vez mais, rezai mais. E é preciso estar disposto a fazer uma caminhada bacana, a nos lapidar, a realmente investir na nossa santidade. Né? Que é entender a vontade de Deus na nossa vida, ter a coragem de se colocar diante dEle em cada coisa e falar, está de acordo? Não está de acordo. É isso que o Senhor quer ou é isso que o Senhor não quer? E ter a coragem de fazer a decisão para aquilo que o Senhor quer. Mesmo que muitas vezes essa decisão não seja fácil. Mas o Senhor dá o sustento. Né? Quando Ele nos dá um caminho, a gente aqui acha que caminha sozinho, muitas vezes é Ele que carrega, não é? Ele que nos sustenta no caminho e fala, eu estou aqui. Principalmente quando a gente faz opção pelas coisas do Senhor. Ele jamais, jamais nos abandona. Jamais. Ele dá graça, pode ter certeza. Ele dá graça. Né? Ele que nos carrega. Faça opção pela vida e o Senhor fará. Então eu quero pedir a João Batista hoje, né? Ao nosso São João Batista. Existe um ícone, e São João Batista tem um olhar suplicante para Deus e tem as mãos abertas, estendidas, e que ele está suplicando alguma coisa para Deus. Então hoje eu quero pedir a Ele que faça isso por nós. Né? Então vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa rezar. São João Batista, o Senhor que foi considerado por Deus, por Jesus, o maior entre aqueles nascidos de mulher e o menor no reino dos céus. O Senhor que segurou, encostou a sua santa mão na cabeça do nosso Salvador. O Senhor que apontou com a sua mão o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador. O Senhor que viu o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre Jesus durante o batismo. Que o Senhor hoje faça o inverso. Que o Senhor hoje, agora, o Senhor que está ao lado daquele que é eterno, que o Senhor aponte para nós, para Jesus. Não aponte esse grupo cheio de pessoas, mas nos aponte individualmente. Mostre para Jesus cada um de nós. Mostre para Jesus não só nós que estamos aqui reunidos. Mostre aqueles que estão escutando essa palavra pelo rádio, pela internet, escutando na televisão.
aonde o Senhor permitir que essa palavra chegue. E que o Senhor mostre o nosso coração para Jesus. Mostre a nossa vida para Jesus. E adquira para nós uma graça. Peça a Jesus para cada um de nós uma única graça que todos nós precisamos. A graça da nossa conversão. Que nessa noite Jesus trabalhe o nosso coração. Que Ele nos permita viver intensamente isso que eu estou pedindo. Pela intercessão de São João Batista. Que todos nós aqui possamos receber a graça da conversão. Que assim seja. Amém. Muito obrigada ao Senhor, porque eu sei que nos ouviu. Obrigada a São João Batista, que grita para nós que estamos no centro de um mundo torcido, retorcido e envenenado. Que nós possamos ser, pela nossa conversão, testemunhas fiéis dessa luz verdadeira que é o Senhor.